Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta quinta-feira, dia 5 de junho. O Evangelho de hoje é de São João, capítulo 17, versículos de 20 a 26. Não rogo somente por eles, mas pelos que, por meio de sua palavra, crerão em mim, a fim de que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade, e para que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste como amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que contemplem minha glória que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome e lhes darei a conhecê-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje, de modo especial, falo para você e me sinto muito gratificado e lisonjeado por ouvir esta palavra, este evangelho, porque hoje completo 14 anos de padre, aniversário de ordenação sacerdotal. 14 anos de caminhada. E ao celebrar esses 14 anos, o evangelho que nós estamos ouvindo no dia de hoje, dia de ontem e anteontem, é a chamada oração sacerdotal de Jesus. Peço licença a você para falar um pouco sobre a vida do sacerdote. Na verdade, nós estamos ouvindo ao longo desses últimos 3 dias, conforme eu disse, acho que no dia de ontem, a oração que Jesus está elevando a Deus é uma oração só, mas nós é como se dividíssemos, né? Hoje, ontem e anteontem, estamos refletindo o que é a vida do padre, ou a vida de um padre é o sacerdócio que é de Cristo, não é meu. É a entrega que nós estamos ouvindo Jesus narrando nesta conversa que ele está tendo com Deus. E ao longo desses 3 dias nós estamos ouvindo. É a entrega, e uma entrega total. Então, quando nós estamos no seminário, nós visualizamos o sacerdócio. E quando nós somos ordenados e passamos a viver o ministério, aí que de fato nós entendemos o que de fato significa ser padre. O seminário não nos prepara para ser padre, o seminário nos dá a bagagem, a preparação acadêmica, nos dá a orientação e o ensino teórico. O ser padre nós aprendemos no dia a dia, lidando com cada uma das pessoas que nos são confiadas. E a dificuldade no ministério está exatamente aí, como Jesus viveu a dificuldade no seu ministério, na relação com as pessoas, porque ao comunicar Deus, ele foi incompreendido. Um padre à frente de uma paróquia, ele é também muitas vezes incompreendido. Muitas pessoas muitos cristãos que muitas vezes querem ouvir uma mensagem que amacia o seu ego, e o evangelho não pode ser pregado desta forma, né? Ele precisa ser pregado da maneira
como ele é. Foi o que Jesus fez e essa é a missão de cada sacerdote. Então, muitas vezes idealizam um tipo de sacerdote para assumir a sua paróquia e quando vem que o padre não fala aquilo que lhe é agradável aos ouvidos, que o padre não age como gostaria que você gostaria que agisse, que o padre tem algumas coisas que não te agradam no jeito dele, a pessoa se afasta, começa a falar mal do sacerdote. Então, nós entendemos o que significa ser padre quando nós realmente somos padre na paróquia. E vemos que ser padre é sempre cuidar do outro, quando em alguns momentos nós é que estamos precisando de cuidado. Ser padre é amar a todos, porque o ministério não é meu. Eu quis ser padre e eu não sou padre para mim, eu sou padre para você. Então, no meu ministério, você precisa reconhecer Jesus. E, humanamente falando, isso é muito difícil, porque nós somos humanos. E muitas vezes os católicos veem o padre como super-humano, esquece da nossa humanidade, então o padre tem sempre que acertar. Então, nós entendemos no exercício do ministério que ser padre é amar, quando muitas vezes nós estamos precisando ser amados e esse amor não vem. É aquilo que Jesus, nessa oração sacerdotal, falou. Vocês vão cada um para um lado e eu vou ficar só, mas eu não estarei sozinho, porque o Pai estará comigo. Então, é no exercício do ministério que nós entendemos que nós cuidamos de pessoas e quando nós precisamos de cuidado, quem vai cuidar de nós é Deus e somente Deus. Ser padre é entender que no dia a dia, no momento em que eu mais precisar, quando estiver ali na capela ou quando estiver no quarto, que vier a solidão do ministério, é entre Deus e eu. É a oração que Jesus está fazendo. Quando todos já foram, cada um para o seu lado, o Senhor ficou só. O padre muitas vezes vive esse momento também. Mas o ponto alto e o que me fortalece no meu ministério é poder, em cada missa, tomar o Senhor e elevá-lo, o Senhor, e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali, naquele momento, por meio dessas palavras, ver que todos aqueles que ali estão e que estão em condições de receber do Senhor podem alcançar o céu por meio deste momento, deste ministério a mim confiado, por essas palavras e por aquele milagre que está acontecendo ali, em cada missa se repete. O que fortalece o meu ministério é tirar um tempo, sentar com uma pessoa para ministrar um sacramento e ouvir os pecados e dar ali orientações que muitas vezes eu estou precisando ouvir, mas não tenho quem ouça, porque o padre não tem como se confessar, né? Eu preciso de um outro padre para confessar os meus pecados. E aí virar para aquela pessoa e dizer: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E saber que ali, naquele momento, por aquela bênção, aquela absolvição, pelas mãos que há 14 anos foram ungidas, aquela alma é reconciliada com Deus, não vai se perder e volta ao estado de graça.
o que fortalece o ministério, mostra a grandiosidade do ministério sacerdotal, é poder participar da sua vida, no momento em que você se casa, no momento em que engravida, quando seu filho é apresentado, quando é batizado, quando você é acompanhado nas suas dificuldades, no momento de enfermidade, quando é levado à unção, no momento de conforto, quando vem a perda. O padre faz parte de toda a sua vida, de maneira que você talvez nem perceba, né? Que durante toda a sua caminhada, o padre, não é aquele padre especificamente, mas o padre, o sacerdote, sempre esteve presente na sua vida, porque é assim que Deus quis, né? E é assim que funciona o sacerdócio. Então, hoje, de modo especial, louvo a Deus pelo meu sacerdócio, 14 anos de entrega a Deus e à igreja, e agradeço a você que me acompanha em rede social, você que me acompanha nessas homilias. Agradeço a você que já passou pela minha vida e que de alguma maneira faz parte, contribuiu nessa história de 14 anos. Né? O padre ele vai se fazendo na experiência pastoral com os católicos, de modo especial os católicos que lhes são confiados. Que Deus seja louvado por esses 14 anos e o meu muito obrigado a você que faz parte desta história de 14 anos, dessa caminhada, né, dessa entrega da minha vida como sacerdote. Muito obrigado. Deus abençoe você ricamente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.